O Museu de Ciências Naturais da PUC Minas está pronto para reabrir as portas ao público. O repórter PUC de hoje relembra como era o museu, o incêndio que destruiu parte do acervo e mostra as novidades que o público vai encontrar por lá. Hoje é 12 de dezembro e está no ar mais uma edição do Espaço PUC, o programa que leva os assuntos da universidade até você. Olá, boa tarde. Uma viagem na história da vida aqui na Terra. Os museus são centros que promovem conhecimento, cultura, identidade e memória. Dos dinossauros a animais que habitaram o Zoológico de Belo Horizonte recentemente, o Museu de Ciências Naturais da PUC Minas entrelaça as fases da evolução da natureza e é referência pelo rico acervo que apresenta. Pois é, Mariana, são 30 anos de história. O reconhecimento da importância do museu foi destacado ao ser escolhido como marco zero da Rota Peter Lund, que refaz os caminhos percorridos pelo paleontólogo dinamarquesa em Minas Gerais. Pois é, Daniel, mas em janeiro o incêndio atingiu o local e grande parte da exposição foi atingida. A gruta que simulava as explorações feitas por Lund ficou completamente destruída. Foram 11 meses fechados para o público, período necessário para se reconstruir a exposição. Mas a coleta de novas peças e as pesquisas não pararam. O museu agora reabre com as coleções ainda mais ricas, estrutura renovada e cheio de novidades. Você confere agora no Repórter PUC. Fósseis de mamíferos, carapaças de tatu, réplicas de grandes dinossauros e da tradicional preguiça gigante. Essas são algumas das atrações do Museu de Ciências Naturais da PUC Minas, que tem uma das maiores coleções de paleontologia da América do Sul, com cerca de 70 mil fósseis. Um centro de pesquisa muito importante de um modo geral, porque nós recebemos pesquisadores aqui de vários países do mundo. Nós temos peças aqui raríssimas, nós recebemos pesquisadores de outros museus, de outras universidades que vêm aqui fazer seus trabalhos científicos. O Museu da PUC, com simplicidade e humildade, tenta estar aberto a questões fundamentais e realmente a uma cultura que faça parte do acervo de um mineiro. Por isso é que a Rota Lund começa aqui, acaba em Maquiné, e aqui, até lá, tem um longo percurso de arte, de cultura, de raízes, de passado, de presente, porque está tudo entrelaçado. Em janeiro, um incêndio causado por um curto-circuito no sistema elétrico destruiu parte do acervo em exposição. Foram atingidas a caverna que simulava o ambiente das grutas exploradas pelo paleontólogo dinamarquês Peter Lund, a seção da vida no Cerrado e a era Pleistoceno. Teve que tirar a cópia, fazer as cópias que tinham todas derretido, remontar tudo, que é um trabalho de meses. Foi um trabalho muito intenso, continuado e muito dedicado. A preguiça era característica daqui, então já está em fase final de montagem e o material que serve de padrão para fazer-se cópia está tudo no Museu de Paleontologia, no Museu da Coleção de Paleontologia. Foram 11 meses se preparando para a reabertura do museu que completa 30 anos este ano. Cerca de 150 pessoas trabalharam na recuperação das peças e na reforma, que custou 3 milhões de reais à universidade. Alguns fósseis ficaram marcados pela fuligem do incêndio. Mas este tempo sem receber visitantes foi a oportunidade que funcionários e colaboradores do museu tiveram para enriquecer ainda mais a coleção e o espaço da exposição. Vai encontrar as exposições melhores, vai encontrar um museu todo renovado, foi feita uma reforma ampla em toda a infraestrutura, em toda a parte da construção e as coleções melhoradas e ampliadas. Por exemplo, a caracterização das preguiças, preguiças novas, com crânios, mãos,
uma vitrine nova com os tamanduás, os 3 tipos de tamanduás, com os 2 fósseis de tamanduás mais completos do mundo. Apesar do incêndio ter sido uma catástrofe, introduzimos muitas novidades e coisas melhores. A novidade mais esperada é o gorila Idi Amin. O animal morou no zoológico de Belo Horizonte durante 37 anos e morreu em março de 2012. O corpo foi doado ao museu, que usou técnicas de última geração para possibilitar a exposição de Idi, como era carinhosamente conhecido pela população. É uma técnica bem mais complexa e automaticamente bem mais aperfeiçoada. O animal ele fica com um aspecto bem mais natural. Então o ângulo dos membros, né, o rosto, até a dobrinha que tem no pescoço quando o animal movimenta, nós conseguimos fazer com essa técnica, diferente com a técnica antiga. A taxidermia durou 4 meses e meio, foram desde o curtimento até a montagem do manequim e a montagem final, e ele está bem mais real, né, comparado aos demais animais, né, taxidermizados do museu. Ele será exposto em um cenário tridimensional que reproduz o habitat natural. O cenário do Idi Amin conta com 2 árvores, né, foi um arquiteto do museu que fez a planta. São 2 árvores tridimensionais. O Idi Amin ele vai estar sentado, interagindo com a Cleópatra, né, a antiga namorada dele da década de 90. E, sem dúvida alguma, é o mais esperado. Vai ser o cartão postal do museu. Depois dessa matéria, certamente aumentou a curiosidade de todos para ver de perto as exposições, novos espaços e novas atrações do Museu da PUC Minas. E para que tudo isso fosse possível, houve muita dedicação dos professores, pesquisadores, técnicos, alunos e funcionários da universidade. A reabertura do museu integra as comemorações dos 55 anos da PUC Minas. E para falar desse importante momento, o repórter PUC de hoje recebe o professor Castor Cartelli, curador da coleção de paleontologia do museu, e Leandro de Oliveira Marques, biólogo que trabalhou no processo de taxidermia do gorila Idi Amin e na recuperação das peças. Leandro, professor Cartelli, um prazer recebê-los aqui no Espaço PUC nesse dia tão histórico, né, que é a reabertura do museu. Com certeza, né? É um dia muito esperado, né? Verdade. Desde o começo do ano, correndo para que esse dia chegasse. Verdade. Boa tarde, sejam bem-vindos ao Repórter PUC. Obrigado. Professor Cartelli, o que faz o acervo do Museu de Ciências Naturais da PUC Minas reconhecido internacionalmente? Bom, não é só acervo de paleontologia, não é? Porque tem um acervo de mamíferos, de aves, invertebrados, de peixes e répteis, que é bem importante. A paleontologia talvez chama a atenção pelos animais, etc., mas essas coleções são a alma, são o oxigênio, são o sangue do museu. Não se vêem, mas realmente o que dá força ao museu são as suas coleções e os estudos que fazem. E nós vimos na matéria exibida que a grande atração da reabertura é o gorila Idi Amin. Além do seu trabalho desenvolvido com o gorila, Leandro, quais outros trabalhos você também desenvolveu durante esse processo longo de reconstituição do museu? Sim, não só o Idi Amin, né, que é uma taxidermia, nós temos várias outras taxidermias expostas, né, desde zebras, hipopótamos, antílopes, né? Todos esses animais sofreram com o incêndio, né? Todos eles ficaram bem sujos, com uma grande quantidade de fuligem. Eles precisaram de ser passados por várias técnicas, né, de limpeza, de reidratação do pelo, reconstituição do rosto, pinturas, para apagar, né, essas partes que foram realmente deterioradas, destruídas com o incêndio. E foi um processo muito minucioso, professor Cartelli? Um exemplo, um esqueleto de mamífero tem em volta de 200 a 300 e poucas peças. Então, um tamanduá melete, ele deve ter que uns 50 centímetros de comprimento. E ir ensamblando cada pecinha, às vezes mínimas, em arame,
foi dias e dias e dias de paciência, não é? Então, Imagina. isso é um exemplo. Imagina, Mariana, um trabalho que não deve ter sido desenvolvido por todos esses profissionais, né? Pois é, e a Cleópatra, que vai ser exposta junto ao Idi Amin, também foi novamente taxidermizada, né? Isso. O que o público vai encontrar nesses animais que foram reformados? A Cleópatra, né, ela foi a namorada do Idi Amin na década de 80 por 4 meses. Ela sofreu muito também com o incêndio, né, deteriorou bastante a taxidermia dela, mas passou na última semana, né, fiz toda a restauração, a reforma, né, da peça, e ela vai estar realmente interagindo, né, será um diorama com 2 gorilas, o Idi Amin junto com a antiga namorada. Né? E outra atração do museu é a preguiça gigante. O que foi feito para reconstituir, né, tendo em vista que ela desabou no dia do incêndio? Sim, sim. Então, em cima dos moldes, né, que nós possuímos, nós temos ainda guardados esses moldes, foi confeccionada uma nova preguiça gigante. Então, em cima dessa réplica, é necessário fazer ainda todos os detalhes, acabamentos, né, pintura, tem que deixar ela o máximo possível do fóssil original, para depois ela ser montada. A montagem ainda gasta mais ou menos uns 3 meses, no mínimo, para ser montada. Né? Muitas pessoas desconhecem o acervo paleontológico do museu, professor Castor. Tendo em vista a representatividade desse acervo, eu gostaria que o senhor destacasse esse importante acervo para a população belo-horizontina, que por coincidência amanhã a cidade completa 116 anos, né? É um presente para a cidade também, e destacasse esse acervo para a comunidade acadêmica. Bom, a coleção de paleontologia é um monumento à constância e a pessoas anônimas que com ela colaboraram, especialmente mais de 120 alunos meus que me acompanharam em escavações. E tem realmente uma série de animais que são exclusivos, é o que se chama os holótipos, em cima dos quais se criam uma série de espécies que não são conhecidas pela ciência. Entre elas destacam-se 2. Uma delas provocou um movimento científico muito grande ultimamente, porque são dos mamíferos mais estudados, são macacos extintos. No Brasil tem 4 macacos extintos do Pleistoceno, de 25 mil anos para cá. Então, dos 4, um está as peças na Dinamarca, são um fêmur e um húmero, e as outras 3 espécies foram fundadas em cima de material magnífico e em quantidade que está aqui no museu, o que é uma raridade. Verdade. Bom, nós vamos fazer uma pequena pausa, vamos para um rápido intervalo, não saia daí. Daqui a pouco o Espaço PUC está de volta.